Joe Valachi foi o primeiro mafioso americano a falar publicamente sobre a Cosa Nostra. Em 1963, sentou diante de uma comissão do Senado dos Estados Unidos e contou tudo. Antes de fazer isso, ele havia matado um companheiro de prisão com um cano de ferro, porque o havia confundido com o homem enviado para matá-lo. A Omertá já havia condenado Valachi à morte antes de ele dizer uma palavra. La Família BR. Hoje vamos falar sobre o mecanismo que tornou a máfia italiana quase invencível por mais de um século e que até hoje protege organizações como a 'Ndrangheta de maneira mais eficiente do que qualquer arma. A Omertá não é só um código de silêncio, é uma visão de mundo, e entendê-la é entender por que a máfia durou tanto. A palavra Omertá vem do sul da Itália, provavelmente do dialeto napolitano, derivada de umiltà, que significa humildade. Mas no contexto da máfia, ela evoluiu para significar algo muito mais específico: a obrigação absoluta de não cooperar com autoridades, não testemunhar contra companheiros e resolver conflitos internamente, nunca externamente. Não é apenas não falar com a polícia. É uma filosofia completa de desconfiança do Estado, de lealdade exclusiva ao grupo e de resolução privada de conflitos. Na Sicília do século XIX, onde o Estado italiano era visto como ocupante, estrangeiro, opressor, ineficiente, a omertà fazia sentido cultural. A máfia surgia como estrutura de poder paralela que oferecia proteção, resolução de disputas e ordem onde o Estado falhava. E o preço dessa proteção era o silêncio. Mas o que era um valor cultural foi sistematizado pela Cosa Nostra como regra operacional, e a consequência de quebrá-la era clara: morte. A omertà não era apenas uma regra passiva, era ativamente ensinada, testada e reforçada. Quando um membro era iniciado na Cosa Nostra, num ritual que incluía sangue, um juramento sobre uma imagem de santo e o fogo queimando na palma da mão, ele prometia explicitamente nunca falar com autoridades, nunca revelar a existência da organização, nunca buscar ajuda externa para resolver disputas internas. E desde o primeiro dia, os membros eram testados. Situações eram criadas para ver se alguém falaria fora de hora. Informações falsas eram circuladas para identificar vazamentos. Qualquer suspeita de traição era investigada com a mesma seriedade que uma operação policial. O que tornava o sistema tão eficaz era que ele não dependia apenas do medo da punição, dependia da internalização do valor. Um membro que havia crescido numa comunidade onde cooperar com autoridades era vergonhoso não precisava ser ameaçado para ficar calado. Já acreditava genuinamente que falar era desonra. Por décadas a omertà foi quase perfeita. Processos contra mafiosos fracassavam por falta de testemunhos. Vítimas se recusavam a identificar agressores. Policiais sabiam quem eram os chefes e não conseguiam provar nada. A primeira grande rachadura veio de Joe Valachi em 1963. Mas Valachi não quebrou a omertà por arrependimento. Quebrou porque acreditava que a Cosa Nostra já havia ordenado sua morte. Se já estava morto para a organização, não tinha nada a perder. Depois vieram os pentiti italianos dos anos 80 e 90, Buscetta, Contorno, Mutolo, todos motivados não por conversão moral, mas por traições pessoais sofridas dentro da organização. A omertà quebrou onde a própria organização havia primeiro quebrado o contrato com seus membros. Giovanni Falcone, o juiz que entendeu isso melhor do que ninguém, dizia que a omertà só poderia ser vencida de dentro, encontrando os homens para quem a organização havia deixado de cumprir sua parte do acordo. E foi exatamente o que aconteceu. Os maiores delatores da história da máfia italiana foram todos homens que haviam sofrido traições pessoais, filhos assassinados, alianças desfeitas, promessas quebradas. Em 2024, a omertà não é mais o que era. A legislação italiana de pentiti, criada a partir da experiência com Buscetta, oferece proteção real a delatores, nova identidade, relocação, proteção policial e redução de pena. O custo de falar baixou. O custo de ficar calado, em muitos casos, permaneceu alto.
Mas nas organizações mais fechadas, especialmente a Ndrangheta, a omertá ainda funciona com eficiência brutal. Porque quando toda a organização é a sua família biológica, trair a omertá é literalmente destruir sua família. E há uma dimensão que frequentemente é esquecida. A omertá não se aplica apenas aos membros, aplica-se às comunidades ao redor. Testemunhas que viram assassinatos ficam caladas. Comerciantes que pagam extorsão não reclamam. Vizinhos que sabem de tudo não sabem de nada. Esse silêncio comunitário é, em muitos sentidos, mais difícil de quebrar do que o silêncio dos próprios mafiosos. A omertá me lembra que os sistemas de controle mais eficazes não são os baseados em violência, são os baseados em cultura. Você pode prender um homem que tem medo, mas é muito mais difícil mudar a visão de mundo de alguém que acredita genuinamente que o silêncio é honra. No próximo episódio, vamos falar de um homem que não acreditava em silêncio, John Gotti, o último grande padrinho da máfia americana, o homem que amava as câmeras e pagou o preço por isso. La Família BR. Até o próximo arquivo.